João Goulart foi derrubado, ele acaba indo o exílio para o Uruguai, e aí começa o Castelo Branco, é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para terminar o mandato, que não era nem do João Goulart em termos de tempo, era do Jânio Quadros. Aham. Só que ele prometeu o Castelo Branco que ia concluir o mandato, mas você sabe que o poder seduz. Meses depois, ele, ao invés de falar em concluir o mandato, ele estende o seu próprio mandato até 1967 e vai abolir as eleições diretas para presidente da República. E aí nós ficamos 29 anos para voltar. A nossa última foi em 60 e depois foi em 1989. Pudemos Nesse eleger. período aí, teve o milagre brasileiro que você falou, né? Sim. Que foi uma... O que aconteceu depois, que foi... Assim, a gente cresceu, a gente tava... Lembro que a pergunta era o que aconteceu que deu merda, né? Em algum momento. Sim. Então, esse milagre brasileiro, ele foi construído sobre bases que não iam dar muito certo mesmo, não é? Olha, de um lado, foi nos governos, especialmente o crescimento, foi nos governos Costa e Silva, que depois acabou não terminando o governo, teve um derrame, né? Aí veio o governo Médici e depois uma parte do governo Geisel, Ernesto Geisel. A grande figura foi o professor Antônio Delfim Neto, né? Que foi o ministro da Fazenda no período, né? No Costa e Silva e no Médici, mas não já no governo Geisel. Ele era embaixador na França. Quer dizer, a potencialidade que o Brasil construiu antes, no pré-64, ela está ali presente, né? A ocupação do interior, a ocupação da região centro-oeste, da região norte, né? Após a construção de Brasília, a criação da Petrobras. A Petrobras foi criada no segundo governo Vargas, em 1953. A Petrobras vai descobrir a plataforma submarina ali em Santos, né? Que é a exploração, que depois vai chegar mais recentemente no pré-sal. Então você tem uma grande expansão das empresas estatais. Quem estatiza grande parte da economia brasileira é o regime militar, né? Então você tem a construção dessas grandes empresas, é um momento que as empresas estrangeiras aumentam a sua participação na economia brasileira, mas teve uma enorme repressão política. Censura, censura a rádio, a TV, a teatro, a cinema, a tudo, a literatura, jornais. Mas né? Vamos lá, esse ímpeto, Sim. Essa industrialização não, mas estatizar as empresas, criar empresas, o milagre brasileiro, de certa forma, ele só é possível porque era uma ditadura, na tua opinião? Sabe a China? Essa é uma boa questão. A China, ela lida pouco com dissidência política, né? Sim, né? Porque o que você falou é uma questão que ficou muito presente depois do fim do regime militar, porque nós tivemos crescimentos de voo de galinha, sabe? Assim, ia voltar. E nós chegamos a crescer no governo Médici, quando o Delfim Neto chegamos a crescer a taxa chinesa, 12% ao ano. Você imagina que ia crescer 12%? Era uma loucura, 13%. Eu lembro, eu cheguei a São Paulo, era office boy, em Santo André primeiro, depois em São Paulo. Você tropeçava em todo lugar, precisa, emprego, aquele país crescendo e tal. De um lado, você teve essa repressão política enorme, repressão cultural, repressão política. Isso, eu tenho uma polêmica em um dos livros que eu escrevi, chama-se Ditadura Brasileira, que muita gente não leu e fala mal do livro. Alguns, eu achei uma picaretagem, eu fico furioso, porque eu tenho um alerta do Google Acadêmico, e eu vou vendo as menções que se fazem na universidade. Eu falo, caramba, que página eu escrevi isso, né? Porque não tá. A pessoa fala, o historiador Marco Antônio Villa disse, mas eu não disse aquilo. Eu estava falando, picareta, me fala em que página eu falei isso daí. Porque eu disse que a ditadura brasileira foram 21 anos, 1964, 1985. De 1964 a 1968, até o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, você teve um período que combinou a democracia anterior do pré-64 com momentos de autoritarismo do regime militar. Mas nós tivemos um momento cultural de enorme explosão ainda no período. Produto anterior. Teatro Oficina, Teatro Arena, Cinema Novo, os festivais de música popular da Record e da Globo. Quem for lembrar o Geraldo Vandré cantando Caminhando no Maracanãzinho para 15 mil pessoas, você não pode falar que esse período seja, no sentido da ciência política, uma ditadura. É um regime autoritário, mas não uma ditadura, que é diferente. Por sinal, nós não temos a imagem dele cantando só o som, porque a ditadura desapareceu com a imagem.
Você pode entrar no YouTube, é um negócio inacreditável, você só tem o som. E nesse período, então, você teve essa convivência cultural 64, muito rica. 68. 68. Tá. Aí veio o ato nacional número 5, que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente poderia fazer tudo. Tudo. Tava lá. Quase um Alexandre de Moraes, tô brincando. Não, ele nasceu, inclusive, no dia do AI-5. Um dia eu conversando com ele, eu falei, ministro, o senhor nasceu no dia 13 de dezembro de 68, no dia do AI-5. Ele falou, é verdade. Meu Deus. Ele nasceu no justo nesse dia. Aí porque eu conheci ele aqui de São Paulo, mas aí, inclusive, ele tem um bom livro sobre direito constitucional, que é a área dele. Aí veio o AI-5, 68 até 31 de dezembro de 79. Então, o que tem de ver? 68, 13 de dezembro, 31 de dezembro de 79. Você podia caçar qualquer parlamentar, repressão, desaparecimento. O caso do Rubens Paiva, agora muito conhecido, né? Mas teve dezenas de brasileiros que foram presos sem qualquer razão, sem processo, sem inquérito, torturados, assassinados, e sequer o corpo a família recebeu, né? Jogavam no mar, desapareciam, queimavam, enterravam aqui no cemitério de Perus clandestinamente, e por aí vai. Então você teve um momento de supressão das liberdades democráticas tal, e de uma enorme violência e de censura. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, foi censurado até fazer 100 anos, em 1975. Aí você pegava o jornal, tinha trecho, ia aparecer branco, assim, aparecia trecho dos Lusíadas, do Luiz de Camões. Então você sabia, né? E o Jornal da Tarde, põe receitas de culinária. Então lá, bolo de laranja. Pô, não pode a manchete ser bolo de laranja. Então você sabia que a manchete era outra. A revista Veja foi censurada, e os jornais alternativos, que eram semanários, assim, tabloides, como o Jornal Opinião, o Jornal Movimento. E aí até, quando chegou em 79, aí você já tem o fim da censura, né? E Você estava fazendo o que nessa época aí? Eu era participação do movimento estudantil, né? Eu estava muito animado, porque eu entrei na economia, que eu trabalhava na época do Milagre. A empresa que eu trabalhava projetava usinas hidrelétricas, essas grandes usinas aí. E você progredia profissionalmente muito rapidamente. Eu comecei como office boy era mensageiro, né? Eu levava correspondência todo dia. Isso, e eu levava todo dia correspondência. A empresa era no Lago da Rocha, a CESP era na Avenida, no Center 3, na Avenida Paulista. Antigamente tinha 2 prédios, pegou fogo. E eu fazia isso 2 vezes por dia, manhã e tarde. E aí depois eu progredia rápido, aí eu estava no setor de custos e orçamento, aí virei economista. Aí fiz vestibular, eu estava na PUC, em economia, isso em 1975. Aí logo eu comecei a participar da política estudantil. E no Centro Acadêmico, Leão 13, depois nós criamos o primeiro DCE, Diretório Central de Estudantes Livre, foi o da USP, e o segundo foi o da PUC, e nós ganhamos a eleição. Tivemos lá 51% dos votos. Apertado. Foi uma grande vitória política. E eram assembleias enormes, nós tínhamos assembleias com 4, 5, 6 mil pessoas, e muitas vezes tinha que falar na base do grito. No Tuca, o Tuca era Tucão, não era o Tuca de hoje, era muito maior, teve incêndio. Então nós tínhamos lá uma influência política muito grande. E eu estudava economia, fui trabalhar no SEBRAP, que era o auge do auge, era o suprassumo do saber na época, onde estavam todos os professores caçados pela ditadura. Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, José Arthur Gianotti, Chico de Oliveira, etc. Eu fui como estagiário de economia. Isso foi em 1976, 77. E tanto eu digo isso porque agora eu estava lendo uma série de livros sobre a história dos economistas, todos lembravam, tinha um mesão lá, e, claro, o estagiário nem sentava, ficava de pé, né? Era sempre... E eles faziam discussão, tinha agentes estrangeiros que iam lá, aprendi pra caramba lá. Legal. E eu tinha essa militância política. Aí depois eu deixei de economia, passei a fazer, estava no último ano, aí fui fazer história na USP. Aí eu fiz bacharelado, licenciatura, mestrado em sociologia e doutorado em história, tudo lá na USP e tal. Aí eu era professor já no secundário, aí passei para a universidade, aí fiquei 30 anos na universidade pública. Então, durante o regime militar, então eu tive essa participação. E eu acompanhei, para e passo, esses momentos, a morte do Vladimir Herzog, por exemplo. Eu fui lá na missa, porque ele foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Um absurdo, porque achavam que havia uma conspiração comunista na TV Cultura. Esses delírios.
ele foi depor, foi ao segundo exército, na época era o segundo exército, hoje é comando do Sudeste, na Rua Tutóia. E ele foi depor, ele foi torturado, assassinado. Falaram que ele suicidou, ele foi suicidado, na verdade, assassinado. E aí teve na Catedral da Sé um ato ecumênico. O Henri Sobel, o Rabino, Dom Paulo Evaristo Soares, que é uma figura fantástica, que eu digo porque eu fui depois processado pela Lei de Segurança Nacional. Você imagina, fui indiciado lá porque houve a invasão da PUC. A ditadura militar invadiu a PUC numa noite, numa quinta-feira, acho que foi 22 de setembro de 1977. Uma coisa boba, que hoje você até daria risada. Você fala, foi um ato que nós fizemos lá, foi um congresso, que era uma comissão para recriar a União Nacional dos Estudantes, que tinha sido extinta pela ditadura militar, recriar a UNE. Tentamos fazer em Belo Horizonte, em junho, a repressão tomou a cidade, foi uma confusão danada, eu estava lá em BH, aí fizemos em setembro, no dia 22, era para ser dia 21, a cidade foi tomada pela polícia e pelo exército, São Paulo, não teve jeito, aí nós nos reunimos clandestinamente no lugar, eu estava lá, eram 13 DCs, eu era o representante do DCE da PUC, aí fizemos no dia 22, à tarde, uma reunião na PUC, e foi recriada oficialmente a UNE, mas era a comissão para a UNE. À noite, fizemos um ato público em frente ao Tuca. Lotou a Rua Monte Alegre. Eu estava tão cansado, eu não dormia há 3 dias. Não tomava banho também, nada disso. Há 3 dias eu estava morto. Aí eu fui para casa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou cansado e tal. Aí tínhamos outros companheiros que iam ficar lá na mesa. Eu falei, eu não aguento mais. Estava rouco de tanto falar, cansado para diabo. Aí fui dormir. No outro dia, acordei, não tinha. É bom lembrar os mais novos, o celular é novo. Essas coisas. Na época, comprar telefone fixo era em 36 vezes plano de expansão. E você declarava no imposto de renda. Então, tipo comprar um apartamento. Era uma coisa absurda. Aí eu acordo no outro dia, quando saio, vejo na banca, um jornal da tarde, 750 presos. Falei, pô, o que aconteceu? Aí fui no Orelhão, que não existe mais, tinha ficha, um negócio assim que a gente jogava. Liguei para um amigo lá, falei, pô, cara, o que aconteceu? Ih, prenderam todo mundo. Bom, onde nós vamos nos encontrar? Não podia ser na PUC, a PUC tava... Eles invadiram a PUC, desceram ali a rampa da Rua Monte Alegre, entraram no nosso centro acadêmico Leão 13, destruíram tudo, máquinas, equipamentos, atacaram bibliotecas. As meninas foram incendiadas, jogaram bombas incendiárias, e foi um negócio tenebroso. Aí houve um inquérito, né? Eu não fui preso nesse dia. Porque eu estava dormindo, inclusive, quando ocorreu aquilo. Aí, o que eles fizeram? Aí teve uma lista de 32 indiciados, eu não estava lá, mas tinha documentos lá que comprovavam que parte daquele encontro, eu tinha viajado o Brasil inteiro para organizar aquilo, com a nossa tendência política que nós tínhamos à época. E aí sobraram 7 e eu acabei sendo indiciado. Aí eu fui e precisava arrumar advogado, porque eu fui depor lá no DOPS. O DOPS era na Largo General Osório. Muito sério tu ser indiciado nessa época aí. Aí eu falei, tô frito, quem que vai pagar meu advogado naquela correria? E aí eu fui falar com o Dom Paulo, que é uma figura fantástica. Aí ele indicou o escritório do grande advogado José Carlos Dias, que era da Comissão de Justiça e Paz. Aí o doutor Carvalho lá, que foi, eu fui depor com ele, eu falei, caramba, vou entrar num DOPS. Só eu tô frito, vamos dizer assim, para arrumar uma palavra mais bonita. Mas chega lá, pô, aí no fim, acabou não dando em nada. Mas era uma... Aí você ficava sempre com medo. Até hoje eu tenho um hábito, que eu adquiri no regime militar, de nunca mostrar a capa do livro. Se eu estou andando com o livro, eu ponho a capa interna, sabe? E durante muito tempo eu encapava o livro, porque a gente encapava o livro para ninguém ver. Porque quando eu era office boy... Andar com o manifesto comunista na rua. Esse daí tá frito. O meu primeiro salário de office boy, eu peguei um ônibus no Largo da Arocha e ia até a CESP, lá na Vila Paulista. Isso foi em 1971, faz tempo. Aí eu tinha comprado um livro do Hélio Silva, um historiador, que tinha toda a história do Brasil. O segundo volume chamava-se era sobre a segunda rebelião tenentista, em 1924, e deu origem à Coluna Press. E tinha um desenho, a bico de pena, do Luiz Carlos Prestes, que depois vai ser um célebre militante comunista, tal. Depois, não naquele momento. Comprei o livro com o maior orgulho para ler, para a história do Brasil, ler aquele período, pus numa pastinha, que a gente andava com pastinha, entrei no ônibus. Primeira coisa, sentei rápido, peguei e falei, tenho meia hora até chegar a Paulista, dá tempo de ler. Quando eu abri, tinha um senhor sentado ao lado, ele viu o desenho do Prestes, falou, menino, o que é isso aí? Eu falei, é um livro aqui sobre rebelião tenentista, os chamados 5 de julho de 1924. São Paulo foi tomada durante 3 semanas pelos tenentistas, uma rebelião. Você sabe quem é esse que está aí?
Falei, sei. Quem é? Eu falei, é o Luiz Carlos Prestes. Toma cuidado, hein, menino, com o que você lê, hein? Aí, o que eu fiz? Eu peguei o livro de volta, pus na coisa, levantei, desci 2 pontos e depois falei, eu tô frito com esse cara. Mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Nunca mais eu fiz isso. Desde então, todos os livros eram encapados. Encapava o livro e pronto, ia lendo. E esse negócio da gente... Então, porque você ficava sempre sob essa vigilância, né? Que absurda que havia. Sobre coisas banais. O que eu leio, um menino... Como eu, na época, ler um livro, o que aquilo ia abalar o regime? Quer dizer, é uma loucura, né?